Fala pessoal, tudo bem? Estamos chegando com a live do terceiro tempo, começo de semana para destacar jogos dos estaduais, projetar também esta semana que tem muito futebol, tem definições importantes, tem jogo de Liga dos Campeões da Europa, tudo isso comigo e com João Antônio de Carvalho, o homem do esporte olímpico brasileiro que também já está aqui. Chega aí, João, tudo bem? Grande abraço, Olha, eu Frank. queria que você começasse já, viu? Falando do esporte olímpico brasileiro. O que aconteceu nesse fim de semana aí? Olha, o grande destaque, um abraço para vocês que acompanham essa nossa live no portal Terceiro Tempo, nos portais, né, do Terceiro Tempo. O mais importante foi o Mundial de Atletismo Indoor, que aconteceu em Birmingham, na Inglaterra. O Brasil não tinha ido bem no Mundial Outdoor, que aconteceu no ano passado, mas saímos com uma medalha importante. O Almir Júnior, 24 anos, foi para o seu primeiro Mundial e ganhou medalha de prata no salto triplo. E olha que salto triplo, o Brasil tem uma tradição incrível. Ademar Ferreira da Silva, 2 medalhas de ouro olímpicas, Nelson Prudêncio, também 2 medalhas olímpicas, João Carlos de Oliveira, 2 bronzes olímpicos, e o Jardel Gregório, que não ganhou medalha em Olimpíada, mas ganhou 3 medalhas em mundiais, outdoor e também indoor. Então o Almir Júnior está de parabéns, ele conseguiu realmente uma grande participação, 17 metros e 41, ele ficou apenas 2 centésimos atrás do Will Klein, que é americano e que é o atual vice-campeão olímpico. Grande participação do Almir Júnior, medalha brasileira, destacando também o Darlan Romani, que foi o 4º colocado no arremesso de peso. Ele, até a metade da competição, ele vinha segurando a 2ª colocação, mas aí ele acabou ultrapassado, ficou em 4º, mas o resultado importantíssimo. E o destaque negativo para o Thiago Braz, nosso campeão olímpico. Ele fez 6 saltos, errou 5, só acertou 1 salto e ficou fora no meio da competição. O Thiago é campeão olímpico, mas continua sem nenhuma medalha em campeonatos mundiais. O destaque principal foi esse. Bom, muito bem. Agora, lembrando sempre que nós falamos aqui do alto da Avenida Paulista, nos estúdios da redação aqui do Terceiro Tempo, em um dos estúdios. Esse aqui é um estúdio de rádio, na realidade, com esse grafite bacana aqui no fundo, né? Lembrando do estúdio do Terceiro Tempo, trabalho do Murilo Lavado, que está aqui nesse estúdio especial da redação do Terceiro Tempo. Sobre os estaduais, João Antônio, vamos começar falando do Campeonato Paulista e o clássico entre Santos e Corinthians, um clássico movimentado no estádio do Pacaembu, um bom jogo, né, com um bom público, só torcedores do Santos, e o Thiago Tufano conversava comigo durante a semana e lembrava, vai ser a primeira vez que o Corinthians joga sem público no estádio do Pacaembu, porque até mesmo quando foi proibido teve público, né? Que foi naquele caso do Kevin Spada, aqueles 4 torcedores, né, na realidade, que com uma liminar acabaram assistindo a partida. Então, mesmo aquela partida que deveria ter sido sem público pela Libertadores, teve um público mínimo, mas teve ontem os corintianos que porventura estiveram no Pacaembu, estavam à baizana ou infiltrados ali, porque os ingressos foram vendidos apenas para os torcedores santistas, né? E mais uma vez um grande clássico, o Corinthians em clássicos, sempre se dando bem. Ontem vencia até o finalzinho, o Santos apertou, é claro, precisava do resultado, né? Então até é natural que o Santos tivesse um volume de jogo maior. Tivemos a queda de energia, ficou bastante tempo paralisada a partida, mas foi um grande clássico, João Antônio. Eu gostei muito do jogo, eu achei o jogo muito bom, um jogo movimentado. O Corinthians começou melhor, o Santos não começou muito bem, aí o Santos acabou se assentando. Quando o Santos começou a melhorar, saiu o gol do Corinthians, o gol do René Júnior de fora da área, a bola acabou desviando e enganou, ficou mais difícil para o Vanderlei pegar, mas eu gostei demais do clássico. Eu acho que o Jair viu os problemas que o Santos vinha tendo, ele tirou o Renato é um baita jogador, uma carreira maravilhosa, mas com 38 anos ele já não dá aquela velocidade, o que a gente criticou do Santos na altitude, com o Renato lento, com o Vecchio muito lento, ele é muito lento, é habilidoso, mas é muito lento também. Então o Santos perdia no meio campo. A entrada do Cittadini não é nenhum excepcional jogador, mas ele deu mais mobilidade no setor de meio campo do Santos. O problema é que o Santos ainda tem esse buraco. Você veja, foram 43 bolas erguidas na área do Corinthians. Isso aí, os zagueiros, o Balbuena e o Henrique, agradeceram, né? Só estavam os 2 no jogo, né? Mas uma delas acabou dando certo, né? O problema é que assim, o Corinthians também permitiu que o Santos fizesse Não, mas é diferente a bola erguida. Do jeito que vinha sendo erguida, e principalmente com o Daniel Guedes, que errou tudo. Não sei como é que ele continua sendo batedor do Santos,
de faltas, escanteios, você não consegue acertar uma bola. E a bola do Jean Mota não foi aquela bola que você cruza daqui, o gol está aqui, você cruza daqui de frente para o zagueiro. A bola do Jean Mota foi a única ultrapassagem que o lateral fez para fazer o cruzamento em que a bola sai do fundo e vem saindo do goleiro. Aí o Cássio acabou tendo que tocar na bola e facilitou para o trabalho do Diogo Vitor fazer o gol de empate. Então é diferente você cruzar uma bola da intermediária, do bico da área, para facilitar o trabalho do zagueiro, do que você fazer a ultrapassagem e fazer o cruzamento de fora. Então, foi isso. Olha, o Francisco Arce, era técnico do Paraguai aí até outro dia, né? Ele dizia o seguinte: se você sabe onde você quer colocar a bola, não tem lugar para fazer cruzamento, não. Porque o Arce, ele se destacou na carreira dele porque ele fazia cruzamentos de longa distância para a área, né? Às vezes até um pouco para frente da linha do meio campo ali, ele via que tinha possibilidade, mas só que é aquela coisa, você tem que saber o que você está fazendo e onde você vai colocar essa bola. É coisa de treinamento. O Santos ontem, principalmente no segundo tempo, adotou essa postura mesmo de colocar a bola na área ali, de colocar a bola na área. Não tem nenhum grandalhão, não sabe tem por quê? referência, esse é o problema. Mas então, porque é muito difícil jogar contra o Corinthians. E ainda mais estando atrás do marcador. O Corinthians é uma equipe assim, com a bola, o Corinthians sabe muito bem o que fazer. E talvez no futebol brasileiro seja a equipe que melhor trabalha essa questão de trocar a bola no meio campo e encontrar a infiltração, né, dos seus jogadores. Por isso o Rodriguinho tem sido tão importante, por isso que quando o Jadson joga, a equipe vai muito bem também. Agora, o Santos mereceu o resultado, mereceu chegar ao empate pelo volume que teve no segundo tempo e até por aquele lance no finalzinho, aquela falta do Balbuena em cima de quem, né? Do Léo Cittadini. Em cima do Léo Cittadini. Foi ali praticamente na linha, mas ainda dentro da área. O Luiz Flávio acabou anotando uma falta, seria uma penalidade para o Santos. Não dá para dizer que o pênalti seria convertido, mas ali foi uma falha da arbitragem aí. E no finalzinho do jogo poderia ter sido determinante. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aliás, o Marcelo Garcia diz aqui, ó, vergonhoso essa arbitragem aqui a favor do Corinthians. Eu acho o seguinte, eu acho que o resultado foi justo. Primeiro comentário do dia. O Corinthians também não merecia perder. O Corinthians teve várias chances quando o jogo ainda estava 1 a 0. O Rodriguinho perdeu uma chance, o Romero perdeu uma chance que o Corinthians é mais efetivo. O Corinthians é muito mais efetivo. Pode criar menos, mas ele chances claras de gol, o Corinthians teve muito mais. O resultado para mim foi justo, empate 1 a 1. E um detalhe importante, a gente fala aqui do Vecchio, o Santos, eu entendo que precisa urgentemente. Mas ele é muito é o estilo dele, mas ele jogou bem. Eu acho que o Santos vai ganhar muito quando o Vitor Bueno voltar em forma. Ontem ele entrou e já mudou a cara do Santos. Eu acho que ele é fundamental. O Alisson vai continuar jogando na função dele, tem até melhorado, até não está tão violento, não estava nada, já está colocando a cabeça no lugar. Ele conseguiu qualificar o futebol dele. Ele melhorou. Com o Vitor Bueno, acho que... Falou um negócio interessante, jogar do lado do Renato, acho que deve ter passado um pouquinho para isso ajuda. Vou me espelhar. O Renato é um baita jogador, só que tem 38 anos. Hoje a exigência é muito maior, principalmente numa função como essa. Agora, eu tenho comigo uma dúvida que eu fiquei pensando. Todo mundo fala sobre esse negócio de arbitragem, de câmera, de vídeo, isso não está sendo usado aqui, até a página 2, que a gente já viu muitos jogos em que o árbitro voltou atrás porque recebeu alguma informação, que aí dizem que é do quarto árbitro. O quarto árbitro, teoricamente, ele está lá, ele participa da arbitragem, então ele pode sim dar a sua opinião. Eu tenho muita dúvida se o lance fosse do outro lado, com um pênalti claro, a televisão mostrou claramente a imagem que foi dentro da área, no máximo na linha. Eu tenho minhas dúvidas se o quarto árbitro não ia dar uma sopradinha para o Luiz Flávio e falar, olha, eu vi daqui de longe que foi pênalti, e ele ia dar o pênalti para o Corinthians. Olha, tenho minhas dúvidas. Eu não sei. O Marcelo Garcia então reclama aqui da arbitragem, o Ricardo Ribeiro já chama de apito amigo novamente, o Márcio Gomes pergunta do Milton Neves, ó, deve estar por aí. O Hugo Henrique Nunes exalta aqui o Corinthians, bicampeão do mundo, atual campeão brasileiro, tamo junto. O Ricardo Ribeiro aqui, o juiz pipocou em não dar o pênalti, que foi claro. Anderson Moraes, Hugo Carvalho, Antônio Carlos Teixeira, bom dia. Ele disse que mandou um vídeo para o Milton aqui, vou pedir para o Milton dar uma olhada lá no vídeo que você mandou, tá bom, o Antônio Carlos? E o João Carlos também, ó.
Fala aí, como ganhar do Corinthians sem a ajuda do juiz? Ah, gente, o Corinthians está bem também. Agora, foi pênalti, né? Roberto Kawashima, bom dia, vai Tricolor. Vamos entrar aqui em instantes falando do Tricolor. O Júnior Farias, Marcelo Garcia. O Júnior diz, ó, chora que o choro é livre. O Jarbas também participando conosco. E o Marcos Moreno também diz aqui, ó, Corinthians contra o resto do mundo, está enaltecendo o timão aqui, obviamente. Agora, que é difícil jogar contra o Corinthians em clássicos. Ah, isso é, né? Bom, no grupo A, que é o grupo do Corinthians, o Corinthians foi a 17, né? Que coisa, o Pacaembu, não? Mais uma vez, né? Não é a primeira vez. Não é a primeira vez, 3 vezes seguidas recentemente, isso já aconteceu em anos anteriores. Acho que a administração tem que tomar uma providência, porque ontem foi realmente 49 minutos, o torcedor lá esperando, tem que ter um pouco mais de respeito com o torcedor. Claro, um dia ou outro, e nem estava um temporal fantástico, estava chovendo, não era nada de que pudesse fazer com que o Pacaembu ficasse naquela situação. Atrapalhou o programa do Faustão, ô louco, hein, meu? Ó, o Corinthians é o primeiro com 17 no grupo A, o Ituano tem 14, é o segundo colocado por enquanto. No grupo B, o São Paulo tem 14 pontos, São Caetano e Ponte com 10, estão dividindo ali segunda posição e jogarão esta noite. Neste grupo aqui, o São Paulo jogou ontem, venceu o Linense, mais uma vez com um gol na Bacia das Almas. Péssimo para o Linense, que é o pior time do campeonato, faltam apenas 2 rodadas, acho que não vai ter como fugir do rebaixamento do Linense, tem um confronto direto no meio de semana com o Santo André, que é o penúltimo. Agora o São Paulo venceu mais uma vez, mas não convenceu, né, João Antônio? Não, porque foi daquele jeito. Não Depois teve abraço em Dorival, aquela solidariedade e tudo. Não convenceu, mas a gente nota realmente que pelo menos venceu. Tem alguma coisa errada realmente no São Paulo. Não que o time, que o elenco seja maravilhoso, mas alguma coisa não está funcionando. De novo o Nenê no banco, o Diego Souza no banco, eu não sei até que ponto esses jogadores no banco, eles passam uma intranquilidade para aqueles que estão jogando, porque realmente é difícil. Você entra um garoto, o Marcos Guilherme, entra o Brenner, aí você olha para o banco, você vê Nenê, Diego Souza, você já sabe que você errando 2 jogadas, a torcida vai pedir os 2 e eles vão acabar entrando. E o torcedor de São Paulo, muito acostumado a títulos, está passando por essa fase já há algum tempo, então ele não tem mais paciência. Aí entra o Diego Souza e o Nenê, eles pedem os garotos. Entre os garotos, eles pedem o Diego Souza e o Nenê, que entraram de novo no jogo de ontem. Mas o São Paulo tem que se mexer, porque o time é limitado. Ontem ganhou o jogo com um gol do Reinaldo de bela feitura, mas não é comum aquele tipo de gol sem ângulo, uma bela jogada do Cueva, um lançamento do Cueva. E o do Rodrigo Caio no finalzinho de cabeça, salvando aí o São Paulo de um empate naquele momento contra o lanterna absoluto do Campeonato Paulista, que ele está bem longe dos demais, né? Então, precisa consertar alguma coisa. Acho que se continuar assim, eu não vejo vida muito longa para o Dorival, não. Bom, e amanhã falaremos muito mais do São Paulo, porque começaremos a projetar também o clássico da quinta-feira, Palmeiras e São Paulo. Não falaremos muito hoje, porque o Palmeiras ainda vai jogar, né? Acho que a projeção do clássico passa muito também pelo resultado dessa noite do Palmeiras contra o São Caetano. E o Palmeiras vai jogar completamente modificado, né? Vai jogar classificado. 5 jogadores pendurados, ele deve poupar Antônio Carlos, Vitor Luiz, o Lucas Lima, o Borja e o Felipe Melo. Estão pendurados. Para que arriscar se ter um jogo contra o São Paulo importante na quinta-feira? O Palmeiras já perdeu o último clássico por Corinthians, não pode ficar perdendo o clássico assim, senão a pressão é grande. O Palmeiras está classificado desde sexta-feira, né, com os resultados do Campeonato Paulista. Pode até ser ultrapassado, mas no grupo, né, mas mesmo assim ainda ficaria em segundo. Um pontinho apenas, um empate, e o Palmeiras garante até a primeira posição já deste grupo. Outra equipe que está classificada para a próxima fase do Campeonato Paulista é o Santos, né, com o resultado de ontem. Também pode ser alcançado, mas não pode ser, pode ser até igualado na segunda posição, mas aí em número de vitórias não tem como superar o Santos, então Palmeiras e Santos estão classificados já à próxima fase, e é claro, todo mundo sabe que eles se classificariam, né, do Campeonato Paulista. Agora a gente fala do Palmeiras, né, do elenco do Palmeiras, falei dos pendurados que talvez sejam poupados pelo técnico Roger Machado. Olha quem pode entrar: Gustavo Scarpa, Keno, que terminou o ano muito bem, começou bem esse ano também, até acho uma injustiça não ter tido outras oportunidades. Keno, Gustavo, Guerra, Moisés, que pode ser lançado para ganhar aí ritmo de jogo, Luan, que
começou muito bem no Vasco, não se firmou no Palmeiras. Aí tem Michel Bastos, tem o Juninho, mas os primeiros que eu citei jogariam em qualquer time do Brasil. Seriam titulares, muito provavelmente, né? Olha aqui, abraços para o Delei Penáquio, Marcos Moreno, diz aqui que nós somos invejosos e dá uma gargalhada aqui com relação ao Corinthians. O Cleiton Silva diz que o Santos mereceu a vitória, o Corinthians ficou fazendo cera o tempo todo, se revezaram nas faltas. Acho que o Santos foi muito bem, viu? E o Jair, assim, o Jair também arriscou, né? Tipo, ele tirou a experiência do Renato do time, como o João Antônio destacou, colocou o Rodrigo na vaga do Gabriel, mantendo uma vocação assim ofensiva, né, para o Santos. Não teve medo de colocar o menino também depois no segundo tempo, o autor do gol. Então, assim, ele faz um trabalho também admirável, o Jair Ventura, que com 38 anos está se destacando. Arthur Gomes entrou também, a garotada do Santos terminou o jogo com o Arthur, com o Diogo que fez o gol. O Rodrigo não ficou até o final, começou bem, depois caiu, e é normal para a idade dele, né? Mas foi bem. Eu gosto do Jair, eu acho que ele vai, acho que ele com o tempo, ele tem um bom material humano. Eu já disse na semana passada aqui, eu acho que o Santos tem muita gente boa para o ataque. O Copete ontem foi muito ruim, foi muito mal. Jogou abaixo do que se espera dele, e ele é um jogador muito mais tático do que propriamente um jogador que vai resolver tecnicamente. Mas pô, o Santos tem o Gabigol, tem o Rodrigo, tem o Arthur Gomes, tem o Yuri, tem esse garoto que entrou ontem que fez o gol, tem o Eduardo Sacha, tem o Bruno Henrique quando voltar. O Bruno Henrique fez um belíssimo ano, até ter um problema de contusão. Então, o ataque do Santos, perfeito. A dupla de zaga eu gosto muito, Veríssimo e o David Braz. Falta acertar os dois laterais, o Alisson está bem por ali, acho que o Vitor Bueno vai ganhar posição, então falta pouca coisa. O Jair acho que vai dar um jeito nesse Santos. E o Jair, ele tem dentro assim, do currículo dele, do jeito de trabalhar dele, há preocupação tática, mas ele também tem uma questão de gestão de grupo, assim, de trabalhar com pessoas que é muito bacana, todo mundo elogia isso. Francisco Alves de Araújo diz o seguinte: o futebol é soberano e a zoeira é livre. É isso aí mesmo. Luiz Silva, Valdir Trajano, Aguinaldo Silva e o Cleiton também participando aqui da nossa live. Bom, além de Palmeiras e São Caetano, que nós já destacamos aqui, o jogo será às 8h30 no Allianz Parque, nós teremos também Ponte Preta e Bragantino, encerrando esta rodada. O Braga está no grupo do Corinthians, então ele pode ultrapassar o Ituano, que perdeu no fim de semana para o Novo Horizontino, e a Ponte Preta está no grupo do São Paulo, tem a mesma pontuação do São Caetano, aí vai depender do resultado dos dois para a gente saber como é que fica o segundo colocado nesta chave do São Paulo. Em caso de vitória de um dos dois, é claro, eles vão colar aí no São Paulo. E aí, faltando 2 rodadas, ou São Caetano ou Ponte, se um dos dois sair com vitória hoje, vão brigar com o São Paulo, eu diria, por essa primeira posição, porque justamente o São Paulo tem um clássico no meio de semana, quinta-feira, contra o Palmeiras, mais uma vez no estádio do Verdão. No grupo D, o Santos classificado tem 18, o Botafogo tem 15 e o Red Bull Brasil tem 12. Então, ou seja, o Red Bull Brasil pode ir a 18, mas aí ele já não alcançaria o Santos no número de vitórias, mesmo vencendo as duas e o Santos perdendo as duas, por isso o Santos também já está classificado. No Rio de Janeiro, destaque para Fluminense 2, Volta Redonda 1, e Vasco 4, Boa Vista 3, com um frangaço do Martins Silva no primeiro gol do Boa Vista. Se você não viu, procure aí na internet, foi um lance patético para o goleiro do nível do Martins Silva, e um jogo muito doido em que o Vasco, mais uma vez no finalzinho, conseguiu a vitória. Estou aqui citando Ampação, o Vasco e o Fluminense, para a gente falar do clássico Flamengo e Botafogo, que foi no sábado. 2 detalhes desses 2 jogos. Primeiro, Martins Silva, depois que ele fez na Bolívia, está com a moral elevada. Pode tomar o frango contra o Boa Vista, está com crédito, porque o que ele pegou de pênalti lá naquele jogo maluco da Bolívia também não foi brincadeira. E o Fluminense, tricolor de lá com um tricolor de cá também, né? Jogou mal, ganhou, mas jogou muito mal de novo o Fluminense. O Fluminense lidera o grupo dele com 9 pontos em 3 rodadas, 100% de aproveitamento no segundo turno. No meio de semana tem o clássico contra o Vasco da Gama. Falando em clássico, no sábado nós tivemos Flamengo e Botafogo, vitória do Flamengo 1-0, gol do Rodolfo. O Rodolfo estava impedido ali no lance, né? E eu achei que a arbitragem foi muito mal, né? Não só por causa do lance do gol. Aí o trabalho do auxiliar, evidentemente, mas confirmado pelo árbitro, pela autoridade máxima. No lance do Chiesa, que foi um gol do Botafogo, Chiesa, pouquíssima coisa impedido, mas a marcação foi muito correta do auxiliar que corria do outro lado. Mas estava menos do que o Rodolfo. Estava bem menos do que o Rodolfo, nossa senhora. E assim, a postura do Botafogo foi muito boa durante o jogo.
E um erro crasso, né? Que ele mostrou um cartão para o Henrique Dourado numa falta do Jonas. Uma falta no meio campo, seguiu o lance, aí a bola saiu em linha de fundo, já lá no gol defendido pelo Flamengo, e ele deu o cartão amarelo para o Henrique e apontou, foi pelo lance anterior. E o Henrique disse, olha, não fui eu, foi ele. Ainda falou, foi o Jonas, indicou. E por que eu estou falando foi um erro crasso? Porque na jogada seguinte, o Jonas fez uma falta duríssima e recebeu o cartão amarelo. Ou seja, muito provavelmente esse jogador receberia o segundo cartão amarelo, seria expulso, como foi expulso depois o Vinícius Júnior, mas aí por um lance... Um carrinho violento. Então teve uma interferência aí nesse equilíbrio da partida arbitragem. A arbitragem foi terrível, porque deu o gol do Rodolfo, não deu do Chiesa, que estava impedido, mas menos do que o Rodolfo, um lance de pênalti em cima do Lucas Paquetá, teve essa expulsão, essa confusão que ele acabou fazendo, a expulsão do Vinícius Júnior, ele acabou dando o vermelho direto, o Vinícius tinha levado um soco antes, porque o Botafogo está com o Vinícius atravessado, né, por causa do chororô, né, aquele gesto que o botafoguense detesta. O Vinícius, no título da Taça Guanabara, saiu com aquele gesto de chororô, e o Botafogo está doido. E aí ele apanhou antes, aí depois ele acabou dando carrinho. Tinha que ser expulso, certo, mas podia ter dado também o cartão para o jogador do Botafogo. Então, a arbitragem foi terrível, muito ruim a arbitragem no Clássico. Bom, nesse grupo o Vasco lidera com 6, juntamente com o Flamengo, diferença aí nos critérios de desempate. Em Minas Gerais, deu Cruzeiro no Clássico contra o Galo, realizado domingo pela manhã no Independência. À tarde, no mesmo estádio, o América venceu o Democrata de Valadares por 2-1. Cruzeiro lidera com 25 e garantiu com este resultado o primeiro lugar na fase de classificação. Faltam 2 rodadas, não pode ser alcançado por ninguém, porque o segundo colocado, o América, tem 17, né? E natural, né? E o contra o Cruzeiro, marcado pelo garoto também, o Raniel, que entrou no lugar do Freire, justamente, né? Mas um resultado previsível. Não, o resultado do Clássico poderia ser de um lado ou do outro. O Cruzeiro vinha mais pressionado pela derrota na Libertadores, o Atlético vinha de uma vitória na Copa do Brasil. Então, claro que é um Clássico, ninguém quer perder, mas o Cruzeiro entrou talvez com um pouquinho mais de vontade pela derrota que teve contra o Racing. Olha aqui, Ricardo Ferreira da Silva manda um Vai Corinthians aqui nos comentários. O Arnoldo Salles, São Paulo vai cair com o comando do Dorival, hein? Louco, acho que, não sei. São Paulo precisa se cuidar já há alguns anos, né? O Wallace Guape, o Vertinho Tales, ou Wertinho, me desculpe aí se eu não pronunciei corretamente. O Rogério Gonçalves diz assim, ó, o Linense não cai. Eu acho difícil, porque são apenas 6 pontos. Ele e o Santo André tem 8, quem tem menos na sequência tem 11, ou seja, mais um ponto aí de Ferroviária e das outras equipes aí que estão com 11 pontos, e aí já livra, né? Já não alcança mais. Então a situação do Linense é bem difícil. Sérgio Vieira da Silva, o senhor é livre. Paulinho Ferreira, Reginaldo Ribeiro da Silva, dá um like aqui pra gente, manda um salve. Joana Mello, vai Corinthians. Rogério Gonçalves diz aqui, o Penapolense está na segundona. Não sei se eu, por acaso, falei Penapolense no lugar do Linense ou coisa que o valha. Alita Teca fala aqui que o Corinthians bate sempre em time que se desgrande. Aliás, uma outra polêmica, né? O Romero, eu vim preparado hoje até para elogiar o Romero, porque eu acho que ele evoluiu muito aqui o futebol dele no Brasil. Ninguém mais critica o Romero, ele tem se dado bem. Nos clássicos ele tem se destacado, mas ele irrita muito, né? Mas ontem ele pecou, né? Às vezes é melhor ficar quieto do que... Ser chato no campo é uma coisa, ser chato fora. E não dá para dizer que o cara não conhece a história do Santos Futebol Clube, né? Para chamar o Santos de time pequeno. Se o cara não conhece a história do Santos Futebol Clube, é porque ele não é do esporte, é porque ele não é do futebol, né? Então, assim, ele foi bem no jogo, podia ter feito... Não, ele foi bom. Ele podia ter feito aquele gol, ele jogou, ele teve liberdade até de jogar um pouco mais, porque o Jean Mota não é um grande marcador, então ele teve facilidade para jogar pela direita. Ele é muito chato. Eu gosto desse tipo de jogador chato no campo. Claro. Acho que o futebol está muito mimimi, sabe? Não pode falar isso, não pode falar aquilo. Agora, tem que ter respeito fora dele com o torcedor do Santos, com o clube. O Santos é bicampeão mundial, o Santos é um time que teve o maior jogador do mundo em todos os tempos. Quer dizer, se o Romero não souber disso, volta lá para o Paraguai, né? Aliás, quem foi o grande jogador do Paraguai? Romerito. Está muito abaixo do Pelé, viu? Mas muito, muito abaixo.
Ó, o Di Oliveira diz aqui, ó, Santista reclama de pênalti não marcado ontem, mas ninguém fala do gol irregular contra o Santo André. Mas tudo bem, vamos colocar tudo colocar a culpa no Corinthians. Um erro não invalida o outro, né? A gente está analisando aqui o Corinthians e Santos. E tem erro de arbitragem em toda a rodada, né? No Rio Grande do Sul, o Grêmio venceu o Juventude por 2-0, teve até gol do Jael, uma falha clamorosa do goleiro da equipe do Juventude. Com isso, o Grêmio subiu para a 8ª posição, entrou na zona de classificação, mas mesmo assim está 2 pontos apenas acima da zona do rebaixamento. Tem 2 jogos ainda a serem disputados, um deles justamente o Grenal, que na realidade é a 6ª rodada do Campeonato Gaúcho, mas que será disputada na última rodada da fase de classificação. O Inter lidera com 17, normal também, né? Agora mais calmo, mais tranquilo, já passado o tempo aí de pré-temporada, dando aquele descanso para quem tinha que dar em função da temporada do ano passado, a tendência é que o Grêmio volte à normalidade. E olha, eu fico imaginando só o seguinte, quem foi bem também foi o Novo Hamburgo, que é o atual campeão, também estava na zona de rebaixamento, ainda está ameaçado também, mas venceu o Brasil, ajudou o Inter com isso, porque aí o Inter segue em primeiro, 17 pontos os dois, o Inter tem mais saldo. Nesse momento, faltam 2 rodadas, ok, mas nesse momento, estamos tendo nas quartas de final Inter e Grêmio. E olha, a gente já viu demais isso acontecer. O time está lá em cima, o outro vem subindo, vem crescendo. O Grêmio tem mais, nos últimos tempos, tem tido muito mais sucesso do que o Inter. Então não dá para descartar. Não? Então se tiver um confronto como esse, que vai parar de novo o Rio Grande do Sul, né, eu acho que o Grêmio pode surpreender. Olha, uma passada também na resolução da FIFA aí no fim de semana, né, determinando o uso do VAR na Copa da Rússia, tornando isso, pelo que eu entendi, eles vão colocar como regra do futebol mais para frente. Falta ainda saber como é que isso aí poderá ser aplicado nas competições e qual a obrigatoriedade das competições em ter que colocar o VAR, porque tem um custo bastante elevado, né? Não tanto quanto a CBF quer fazer parecer, né? Mas tem. O que você achou disso? Imaginou a 2ª divisão paulista, ter equipamento de vídeo? A Copa Paulista. Copa Paulista, Eu acho, Você tem critério. eu não sei, eu não sou muito a favor, não. Eu gosto do futebol como ele é. A gente está aqui discutindo, e tem tanta gente participando. Por quê? Porque houve um erro da arbitragem. Ele prejudicou o Santos? Sim, prejudicou. O Santos ia ganhar o jogo? Não sei. Não sei se o pênalti ia ser bem cobrado e se o Santos venceria por 2-1. Mas a graça do futebol é essa. Porque o árbitro erra, o jogador também erra. O Martins Silva tomou um frango. O goleiro lá do jogo do Grêmio, do Juventude, ele acabou saindo errado e deu o gol pro Jael. Então, o jogador também erra. O goleiro erra, o zagueiro erra, o centroavante erra. Aí, por que vão querer consertar só o erro da arbitragem? Eu tenho a minha ideia de vídeo, para mim, é o chip na bola. Eu acho que aí sim é inadmissível você ser amplamente prejudicado com uma bola que entrou e que ninguém viu. Aquele lance da Copa do Mundo, da Inglaterra, 2 Copas. Eu acho que esse lance, essas coisinhas minúsculas e impedimentozinho aqui, já imaginou, agora o jogo toda hora. Não, então, é por isso que eu estou imaginando assim, a gente precisa estabelecer os critérios, né? Como é que o VAR será utilizado? Olha, duas vezes só por jogo, cada time tem direito a uma, e o árbitro usa quando alguém informar ele lá que houve. Aí eles usam as como ontem, por exemplo, o jogo do Pacaembu lá. Se tivesse um VAR, o lance foi dentro da área, isso não pode marcar o pênalti. Tá legal, mas aí, antes disso, a gente, de repente, no jogo de ontem, Porque senão você não pode parar um jogo que falta energia no estádio 50 minutos, um jogo que normalmente é 1h30, 2 horas aí, contando com o intervalo para jogo, você estende uma jornada de 4 horas. Mas aí tem esse problema. Imagina o jogo de ontem. De repente, antes daquele último lance, já aconteceram 2 lances para o Corinthians, 2 lances para o Santos, e os 2 técnicos já pararam o jogo, não imaginando que ia ter um lance daquele no final da partida. Aí, chegou no final do jogo, foi pênalti, o árbitro não deu, mas eu não posso mais voltar atrás porque já usamos os necessários. Mas para a arbitragem tem que ser para corrigir erros, né? Se os times tiverem que pedir, isso aí tem que ser limitado. E o árbitro também. Acho que assim, o árbitro ele tem que ser muito ruim,
se ele tiver que parar o jogo por 17 vezes por causa do VAR. Aí esse árbitro não vai ser escalado mais. Filho, você só erra. Agora, eu acho que é muito delicado. Eu não ficaria, eu não gosto desse tipo de ajuda, de auxílio. Eu acho que a discussão do futebol de um pênalti, de um impedimento, acho que isso está na essência do futebol. A bola entrar ou não entrar, eu acho que aí sim tem que realmente fazer justiça, porque aquilo lá foi prejudicado claramente com aquele tipo de lance. Mas, não sei, vamos esperar os próximos capítulos dessa novela. Tenho minhas dúvidas. Veremos os próximos capítulos. Olha aqui, abraços finais. Nelson Silva, Valmir Alonso, Irio Mani, o Haroldo, o Valmir Alonso Navarro, já falamos aqui em cima, brinca com o Palmeiras, essa questão do Mundial. O Fagner Mendes, Vinícius Júnior vai estrear quando? O Manuel Azevedo, também falando aqui do Corinthians, sempre será o maior de todos. Joyce Rodrigues, Matheus Rodrigues, Júnior Pedroso, Gil Gleison Santos, o Juarez Fernando, Marcos Meliado, João Fernando de Jesus Pereira, Joãozinho, um abraço Joãozinho lá em Barra Bonita, e uma saudação especial a todos que participam conosco das nossas transmissões diárias aqui da redação do Terceiro Tempo. Nesta terça-feira projetaremos, é claro, PSG e Real Madrid, jogo da volta que será realizado em Paris sem o Neymar, 6 semanas para reavaliação depois da cirurgia do sábado. E aliás, deixa o Neymar em paz, deixa o moleque se recuperar, para encher o saco dele. E falaremos também do jogo Palmeiras e São Caetano, repercussão, como é que foi. Projetaremos o clássico e falaremos muito mais dos destaques esportivos da semana. A gente conta com você e contamos também com o João Antônio. Até amanhã, João. Grande abraço, Frank. Grande abraço, amigos. Até amanhã. Tchau.